O LinkedIn é um oceano azul para quem quer fazer prospecção, só que automatizar o LinkedIn é quase que um pesadelo, eles são super restritos e a API deles é bem fraca, não tem quase nada lá. Mas isso muda hoje. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma API completa para o LinkedIn que te permite fazer coisas que antes pareciam impossíveis. Gerar e extrair lista de leads, enriquecer dados, publicar automaticamente, fazer diversos tipos de scraping e inclusive te permite criar agentes de IA para responder às DMs do LinkedIn. Você vai entender qual é essa API, como ela funciona, como utilizar ela e principalmente quais são os casos de uso. No final eu ainda quero te mostrar através de um fluxo no N8N como que você pode usar essa API de forma automática na prática aí no seu N8N. Se você quiser esse mesmo documento, o JSON, para importar para o seu N8N, ele está disponível aqui na descrição. Quem sabe a gente pode até praticar juntos essa automação durante esse vídeo. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Vitor, fundador da Playbook Lab, uma agência de IA e automação focada em vendas. E aqui nesse canal eu compartilho um pouquinho do meu conhecimento, da minha jornada empreendendo com inteligência artificial. Se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever para não perder os próximos conteúdos aqui do canal e também fazer parte da comunidade da Playbook Lab no Discord, uma comunidade gratuita, aberta para todos vocês. O link também está aqui na descrição do vídeo. Sem mais enrolações, vamos nessa. Galera, esse conteúdo aqui eu fico bem feliz de gravar porque alguns meses atrás, quando eu descobri essa API, eu fiquei muito feliz porque desbloqueou uma série de projetos e ideias, tanto para mim aqui na Playbook Lab quanto para os nossos clientes, que antes eu não conseguia fazer porque pareciam impossíveis, não tinha como fazer, né? Então eu encontrei essa API, fiquei feliz pra caramba, passei vários dias pensando nas possibilidades de como utilizar ela, como transformar isso aqui em projetos, em entregas para os nossos clientes, e eu fico bem feliz de saber que talvez alguns de vocês aí estejam tendo o primeiro contato com essa API através do meu conteúdo, através desse vídeo aqui. Então eu espero que o impacto seja tão positivo quanto foi para mim alguns meses atrás quando eu descobri esses caras. Hoje eu vou falar bastante sobre essa API aqui, a API chamada Unipile, é uma solução que originalmente nasceu para resolver, para fazer integrações, né, via API com o LinkedIn. Hoje em dia eles expandiram já os canais de conexão, eles possuem diversos endpoints para o WhatsApp, Instagram, Telegram, Messenger, Twitter, tem até alguns mais relacionados a e-mail, o que é super legal. E obviamente o que a gente vai falar hoje mais aqui vai ser do LinkedIn, mas saibam que dá para explorar todos esses canais e endpoints em todas essas redes através da mesma API. É uma API paga, sim, ela não é das mais baratas, até porque você precisa contratar no mínimo 10 assentos, então o valor mais baixo que você paga, se não me engano, é $50, $55, alguma coisa assim por mês, mas você ganha acesso a 10 contas conectadas. Podem ser 10 contas de LinkedIn, como pode ser uma conta de WhatsApp, uma de LinkedIn, uma de Instagram, uma Telegram, e assim por diante, cada um desses sendo uma conexão, né? Mas na prática isso vale a pena demais, e se você for diluir, né, esses 10 assentos por $55, dá $5,50 por mês, o que é bem bom. A única coisa ruim é que você precisa de fato contratar no mínimo 10 assentos, esse é o mínimo que eles oferecem, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, de forma bem rápida, nessa lista, pra gente ver quais são as possibilidades que a gente tem de uso, né, de casos de uso, usando essa API para o LinkedIn. Nesse primeiro bloco, eles listam todos os endpoints e webhooks para a parte de mensagens. Então, dentro do LinkedIn, a gente está falando daquela parte de DM, né, de troca de mensagens com as pessoas, que vocês sabem que é um pouquinho restrito por conta da conexão. Você não consegue fazer troca de mensagens com uma pessoa sem estar conectado, né, com essa pessoa. Então, aqui a gente tem a parte de enviar, receber mensagem, listar todos os chats. A gente também consegue enviar arquivos, né, de áudio, de imagem, de vídeo. Então, é uma API completa para essa parte de mensagens. Inclusive, a parte de enviar e receber mensagens te permite conectar isso aqui, usando o N8N, por exemplo, a um agente de IA, que recebe aquelas mensagens, interpreta o contexto e responde. Você pode treinar um agente para fazer a parte conversacional no LinkedIn. Eu sei que vocês estão super acostumados a ver isso aqui no YouTube com a parte do WhatsApp, né, agentes de atendimento no WhatsApp. Essa API permite que a gente faça isso no LinkedIn, o que pelo menos para mim é uma coisa inédita. Eu nunca vi alguém fazendo ou falando sobre isso no LinkedIn, tá? Descendo um pouquinho, a gente tem alguns outros endpoints. Nessa parte de Outreach aqui, eles listam algumas coisas bem importantes. Por exemplo, enviar convites de conexão, ou até mesmo ao receber convites de conexão, aceitar eles de forma automática. Depois a gente tem alguns endpoints relacionados a posts do LinkedIn e comentários. A gente consegue fazer posts de forma automática, a gente consegue comentar ou reagir em posts de forma automática, a gente consegue responder a comentários de forma automática também, e uma outra coisa muito legal, a gente consegue
fazer um scrape de comentários e pegar todo mundo que comentou num post e meio que roubar aqueles leads, né? Transformar as pessoas que comentaram em leads. Depois a gente tem a parte relacionada aos perfis. Essa aqui é ótima para quem quer enriquecer dados, né? A gente pode coletar os dados dos perfis de qualquer pessoa dentro do LinkedIn, fazer um scrape do perfil completo de uma pessoa com headline, cargo, bio, né? A descrição da pessoa, histórico de trabalho, as certificações. A gente literalmente pega tudo que tem no perfil daquela pessoa, o que é ótimo para quem quer fazer enriquecimento de dados de uma lista de possíveis leads para trabalhar melhor, por exemplo, a personalização da prospecção, né? Isso é super legal. A gente tem a parte de job posting, o LinkedIn é famoso também por ter essa parte de vagas, oportunidades, né? Então a gente consegue manipular toda essa parte de fazer publicação de vaga, de fazer listagem de vagas, de fazer scraping das vagas em aberto que existem no LinkedIn. Por último, a gente tem aqui a parte de search, a parte de busca. Toda vez que você faz uma busca no LinkedIn, usando os parâmetros e filtros, é possível, através da API, realizar essa busca e também fazer o scraping, a coleta de dados de todos os resultados daquela busca. Falei um pouco rápido, um pouco acelerado aqui, não passei por todos os endpoints, é muita coisa, né? Não dá tempo da gente ver tudo isso, mas já dá para ver que é uma API extremamente poderosa e que permite muito mais do que a API oficial do LinkedIn, que, sei lá, não permite nem 2, 3 coisas do que a gente viu aqui. Agora, eu queria avançar para a gente dar uma olhadinha na documentação completa, que é um espelho disso que a gente viu aqui, só que com a possibilidade de a gente entender como que a gente precisa fazer as chamadas para dentro da API, como que a gente vai usar essa API de fato no dia a dia, seja via N8N ou chamando via código, via aplicação também. Eu vou mostrar rapidinho como que funciona o layout geral da aplicação mesmo, né, na tela da Unipile, para que você conheça. É super simples, porque o objetivo deles não é fazer com que você use a aplicação por aqui, e sim use a API de forma externa, né? Então, de forma bem rápida, essa é a carinha do software, né, da Unipile. Nessa tela eu consigo fazer a conexão das contas, então eu tenho diversas contas conectadas aqui, todas de LinkedIn, mas como a gente viu, poderiam ser outros canais, Instagram, WhatsApp, Gmail e por aí vai. Então eu faço a conexão da conta por aqui e todas elas ficam sendo monitoradas. Eu consigo utilizar essas contas para fazer as ações que eu quero via API. Eu consigo também criar webhooks, nesse caso os webhooks no LinkedIn são para coisas específicas, se não me engano são 2 que a gente tem, que é a parte de mensageria, que é a parte de receber as mensagens, né? Toda vez que uma mensagem nova chega na DM, esse webhook é ativado, um evento acontece nesse webhook. E se não me engano tem a parte também de toda vez que você recebe uma solicitação de conexão. Alguém pede para conectar contigo, existe um webhook que recebe esse evento e você pode desencadear uma automação a partir disso, né? Aí a gente tem a parte de tokens e acessos, configurações e a parte de pagamento e assinatura. Então é bem simples porque o objetivo não é que a gente use por aqui, a gente usa esse painel só para conectar uma conta, gerar as nossas credenciais, pegar os tokens, né, os acessos e depois usar a API de forma externa. Então por isso o mais importante é a gente ler, olhar e entender a documentação e é isso que a gente vai fazer agora. Dentro da documentação eu quero mostrar alguns endpoints, algumas possibilidades que são as mais interessantes. Não vou conseguir passar por todas porque é bastante, mas tem algumas coisas que eu quero deixar bem claro. Primeiro, dentro de mensagens, para mim as duas mais importantes são começar um novo chat, então depois que você tem a conexão com uma pessoa, você pode iniciar uma conversa, isso é ótimo para quem quer fazer a prospecção, mesmo que não seja conversacional com a gente de pelo menos mandar uma primeira mensagem de prospecção de forma automatizada, eu usaria esse endpoint aqui. E a gente também tem o de enviar uma mensagem em um chat. Aí sim, o chat já está aberto, já existe aquela conversa e eu estou mandando uma segunda mensagem ou até mesmo respondendo a uma mensagem que eu recebi. Esse é útil para quem está fazendo uma sequência de follow-ups, né? Eu estou mandando uma mensagem depois de alguns dias de já ter enviado a primeira, ou até mesmo para um agente de IA que está respondendo, está interagindo a uma mensagem que foi recebida. Fechando isso aqui, a gente tem a próxima listagem de usuários. Dentro desse aqui, eu acho que os mais importantes é talvez o de fazer um get num perfil de uma pessoa, né? Então eu consigo trazer todas as informações, os dados de um perfil. Eu usaria esse aqui, Retrieve a Profile. E também tem este aqui de List All Posts. Esse aqui é importante quando a gente quer pegar os últimos posts ou todos os posts do perfil de alguma pessoa. É bem útil também quando você quer personalizar uma prospecção outbound, usando como base da personalização, usando os posts que essa pessoa fez nos últimos 90 dias, por exemplo, tá? Avançando para a parte de posts, tem algumas coisas legais aqui também. A gente consegue criar um post, é a parte de fato publicar no LinkedIn via automação, e a gente também consegue pegar todos os comentários de um post. Além disso, a gente pode comentar no post de alguém e também pegar todo mundo que reagiu àquele post. Não foram comentários, foram reações, likes e por aí vai. A gente consegue puxar via API. E na parte dos específicos para LinkedIn tem um endpoint que eu gosto bastante, que é a parte de busca, de search, né? Esse aqui a gente vai usar na automação daqui a pouco como exemplo, que é basicamente
puxar todos os resultados de uma busca, de um filtro que você faz no LinkedIn, puxar esses resultados pela API. Para usar a API através desse painel da documentação é bem simples, você vai precisar ter no mínimo uma conta de teste ou ter contratado o Unipile para isso, porque eles vão pedir as suas credenciais por aqui, mas você vai informar suas credenciais, que é o seu token principal, os parâmetros da URL que você encontra dentro do painel, aqui embaixo da logo da Unipile fica esse parâmetro para você passar para cá, e preencher os campos que são obrigatórios para fazer esse teste. Vamos testar esse endpoint aqui via painel e depois a gente vai lá para o N8N, que é a forma mais simples e prática da gente usar essa API no dia a dia. Eu estou no endpoint de fazer o scrape de dados de um perfil, vamos fazer isso com o meu, então eu vou passar aqui para dentro o identificador do meu perfil, que pode ser um ID, que é gerado, obviamente, via API, eu teria que pegar ele, mas um identificador público, eles chamam que é essa hash aqui, ó, esse finalzinho da URL de um perfil. Então você vai abrir um perfil aí do LinkedIn e pegar esse finalzinho aqui. Vamos copiar aqui para dentro do painel da Unipile, feito, e eu preciso passar também o Account ID, que eu pego aqui no dashboard, já copiei o meu aqui, vamos colar aqui e vamos testar. Então tá feito, ele trouxe aqui para dentro todas as informações do meu perfil, né? Então meu nome, meu sobrenome, a headline, automações com IA, que mais? Minha localização, o site da minha empresa, trouxe meu e-mail também, inclusive acertou. Que mais que a gente tem aqui? A minha foto do perfil, uma série de outras coisas, né? Para a gente trazer mais informações ainda, o que a gente pode fazer aqui nos parâmetros da busca, a gente pode passar isto aqui, ó, esse asterisco. Isso quer dizer que ele vai retornar absolutamente todas as informações que são essas aqui, ó. Eu poderia pedir as minhas experiências, a educação, onde eu estudei, as línguas do meu perfil, as skills, certificações, o sobre, se eu tenho voluntariado, projetos e tudo mais, né? Se eu uso o asterisco, que eu usei aqui embaixo, né? Ele traz absolutamente tudo nessa chamada, tá? Então agora ficou bem mais longa a lista aqui, tá vendo? Tudo isso aqui ele puxou. Então tem meu histórico profissional aqui, tem meu histórico de estudo acadêmico também, tá tudo aqui dentro, beleza? Então, de forma muito parecida, você pode testar todos esses endpoints para ver um pouquinho de como os resultados funcionam aqui dentro da documentação, mas como a gente quer automatizar o uso dessa API, o uso do LinkedIn, a gente quer levar isso tudo para o N8N, por exemplo, né? Uma vez que você tem os seus parâmetros do endpoint já preenchidos aqui, fica bem fácil a gente levar isso para dentro do N8N através de uma requisição HTTP, né? A gente vai fazer uma chamada lá do N8N para dentro da Unipile, basta a gente copiar também, vai ficar bem mais fácil, a gente pode copiar essa solicitação, né? O curl que o pessoal chama, né? A gente copia isso aqui, vamos deixar isso já copiado para a gente levar para dentro do N8N. Eu vou só dar um exemplo, depois a gente passa por isso, mas eu quero dar um exemplo aqui. Vamos chamar um HTTP e vamos colar esse curl que eu acabei de copiar lá de dentro da documentação. Eu colo aqui e importo para dentro do N8N. Ele já preenche todos os parâmetros sozinho aqui para mim, e se eu executar esse step aqui dentro do N8N, a gente vai receber os mesmos dados que a gente acabou de ver lá na documentação, tá? A mesma coisa, os mesmos dados vieram para cá. Então, basicamente, para usar essa API fora da documentação, né, usando o N8N, é simples assim, a gente faz uma requisição HTTP, passa os mesmos parâmetros que a gente pode até configurar lá internamente, e a gente começa a receber os dados aqui no N8N. Agora, eu quero mostrar um exemplo através de uma automação que eu construí para a gente testar alguns endpoints e também ver um caso prático de uso para tudo isso aqui, que vai ser o seguinte: o primeiro passo, a gente vai fazer um scrape em uma busca do LinkedIn. Eu já deixei uma busca pronta aqui, que me trouxe diversos resultados, são 22 páginas de resultado, onde eu fiz uma busca por fundador, ou founder, ou CEO, e coloquei alguns filtros, né? Eu quero que esse CEO seja no Brasil, de tal setor, né? De tal indústria, que tenha uma palavra-chave. Eu montei aqui uma busca, né? Alguns filtros. Se eu tivesse que fazer manualmente, né, a extração dessas informações, imagine o tempo que eu levaria. Página a página, perfil a perfil, copiando as informações, puxando para uma planilha. A gente vai usar a Unipile para fazer isso através do N8N. Nesse primeiro bloco, então, a gente vai trazer para dentro dessa planilha os primeiros resultados dessa busca, tá? Desses primeiros CEOs, essas primeiras pessoas. Depois, no segundo bloco, a gente vai usar um outro endpoint lá da API para fazer o scrape do perfil desses caras. Então, um a um, a gente vai preencher as informações específicas do perfil deles, né? Depois, a gente vai tentar usar outro endpoint para fazer uma busca nos posts dessas pessoas. E a gente vai preencher lá na planilha os posts, os últimos 3 posts, aliás, dessas pessoas. E por último, a gente vai fazer um scrape no perfil da empresa. Até agora a gente estava mexendo com o perfil pessoal dessas pessoas, né? E agora a gente, por último, vai fazer um scrape no perfil da companhia para buscar quantos colaboradores essa empresa tem, qual que é a descrição dela e qual que é o site. E dessa forma,
que parece simples, né? A gente tem uma planilha extremamente enriquecida, com todas essas informações, que não chega nem perto de serem todas as informações possíveis de se coletar, mas já é um início super legal para quem está querendo, por exemplo, montar uma lista de prospecção. Vamos nessa? Para essa primeira parte, a gente vai usar esse endpoint aqui, Perform LinkedIn Search, e a gente vai ativar um modo de, passar aqui, ó, Search from URL. Então a gente vai passar lá no N8N o URL dessa busca, a gente simplesmente copia esse URL aqui, da busca que eu coloquei os parâmetros, né, do LinkedIn, volto até o N8N, abro esse nó aqui, e aqui dentro nos parâmetros eu preencho a URL. É só colar essa mesma URL aqui dentro. É claro que se você estiver testando por aí com um arquivo JSON, você vai ver que alguns campos não estão preenchidos, tá? Que são as minhas credenciais, você precisa substituir pelas suas credenciais aí da Unipile, beleza? Feito isso, vamos testar aqui a execução. A nossa planilha ela não está preenchida, né? E eu vou fazer de parte por parte aqui, tá? Então vamos executar o workflow. Ele vai travar aqui porque não está conectado. Então ele já performou a busca, fez um split nos itens, tá? Eu coloquei para ele retornar só 10 perfis. Eu sei que tem 22 páginas, deve ter mais de 300 resultados lá, mas só para que não fique muito pesado aqui, eu limitei a 10 perfis. E a gente vai ver que agora a gente tem 10 itens já na nossa planilha, tá? Então a gente tem o ID preenchido corretamente, o nome das pessoas, o link do LinkedIn e a headline, né, que é aquele slogan que fica ali embaixo do nosso nome do LinkedIn, tá? Se a gente for dar uma olhadinha, os dados que a gente retornou na API são muitos, tá? Teve muito mais do que só esses dados. Porém, as informações que são importantes para mim são as informações que eu mapeei para dentro da nossa planilha. Então esse nó aqui do Google Sheets é o nó responsável por escolher quais são os parâmetros que vão ser logados, que vão ser preenchidos lá na planilha. Se eu tivesse alguma informação extra aqui, né, que foi retornado e que eu quero ver lá na minha planilha, basta eu adicionar uma nova coluna, né, e mapear por aqui. Super simples, só arrastar esse novo parâmetro, beleza? Vamos fazer o seguinte agora, eu vou conectar o fluxo na próxima requisição. Aqui a gente vai usar um endpoint de scrape do perfil pessoal e a gente vai usar uma das informações que a gente tem aqui em cima, que nos retornou. A gente tem o ID dessa conta, né? Então eu vou usar esse ID para um por um visitar esses perfis e coletar as informações que a gente precisa. Vamos fazer o seguinte, vamos dar executar nesse. E agora a gente já consegue ver os resultados que retornaram. Agora eu tenho dados sobre cada um desses perfis que a gente visitou. Vamos só fazer o upload lá para nossa planilha. E a gente vai ver que agora, além dessas primeiras colunas que a gente tinha preenchido, né? Ele retornou também a bio, né? A descrição da bio dessas pessoas, o cargo delas, a empresa e o ID da empresa, que é importante para a gente fazer o último passo, tá? Então vamos até ver aqui, ó, tudo certinho, né? Principalmente, ó, fundador, CEO, sócio fundador, a busca perfeita aí para o que a gente queria. Vamos voltar para o nosso N8N, de volta, conectar aqui embaixo, para agora a gente fazer um scrape dos posts, tá? Se a gente for ver, a gente ainda não tem os posts preenchidos, porque não é uma informação que retorna nessa primeira requisição. Então a gente tem que fazer uma outra requisição, como a gente viu lá na documentação, para conseguir pegar os posts dessas pessoas. Então vamos executar esse nó aqui, vamos executar o próximo já. Ele pegou vários posts aqui, né? Se não me engano eu limitei a 10, mas na planilha eu quero logar apenas os 3 primeiros. Então tá lá, esse perfil não tinha publicações, esse aqui tinha 3, esse aqui tinha 3 também, ó. Então pegou aqui os posts estão preenchidos para cada um desses perfis. Vamos executar o último passo tem a ver com a empresa, né? Então por isso é importante, nessa parte aqui ó, de scrape do perfil, uma das coisas que retorna é a experiência de trabalho, né? Então a gente consegue pegar qual que é a experiência atual dessa pessoa, o trabalho que ela tá agora e o ID da empresa. E com esse ID a gente pode fazer um scrape dos dados da companhia no LinkedIn, que é basicamente o perfil da empresa e não o perfil da pessoa, né? Então vamos executar esse nó aqui e já executar também o nó da planilha. E agora a gente tem os últimos dados preenchidos, tá? Aqui é o headcount, né? A quantidade de pessoas que trabalham nessa empresa. 302, 131, isso é importante para quem quer prospectar dentro do ICP, né, do perfil ideal de cliente, que você, por exemplo, remova empresas muito pequenas ou remova empresas muito grandes, dependendo do que você precisa. Aqui a gente tem uma descrição da empresa e aqui a gente tem o site, que poderia até ser usado para um outro scrape, usando uma outra API, onde a gente visitaria o site da empresa, coletaria todas as informações do site, passaria por um estudo de inteligência artificial. Claro que esse fluxo aqui,
é um fluxo só de teste para a gente ver alguns endpoints e ver como aplicar eles, mas poderia ser facilmente evoluído para, por exemplo, uma análise dessas informações por inteligência artificial para definir se o perfil do cliente está dentro do que a gente espera ou não. Poderia evoluir, por exemplo, para uma IA criando uma sequência de e-mails ou uma sequência de DMs totalmente personalizado, agora que a gente tem uma planilha onde facilmente a gente consegue personalizar a abordagem para cada uma dessas pessoas. Então tudo isso é possível, mas não é o objetivo desse vídeo. Inclusive, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer ver a evolução disso aqui, que talvez seja o conteúdo dos próximos vídeos, não esquece de se inscrever no canal e de também fazer parte da comunidade da Playbook Lab no Discord, uma comunidade gratuita, totalmente aberta para quem curte IA, automação e vendas. O link está aqui na descrição. Eu te vejo num próximo vídeo. Um grande abraço.